Ótimo. Então, estamos iniciando o 4º webinário da série Interculturalidade em Foco, Materiais Didáticos, Avaliação e Formação Docente. Os webinários, para quem, né, está participando hoje, eles foram iniciados no ano passado, no contexto da pandemia. A gente aproveitou o ensejo, não deixamos a água correr assim em vão, bem, e com a Josiara e uma equipe de professores também do Brasil e da Argentina, nós idealizamos esses webinários. E todos estão no canal do YouTube, né? Bom, infelizmente estão num canal pessoal, que é meu, deveria estar num canal mais institucional, mas foi nascendo aí. Mas está disponibilizado, bem, e durante 2020, nós pensamos, em função dos webinários do ano passado, com a Josiara, que seria melhor nos focalizarmos na semântica do acontecimento, porque é um projeto amplo que está sendo desenvolvido e precisa ser conhecido, né, no sul de Minas, sobretudo, com a contribuição, assim, vamos dizer, eu diria até exorbitante, né, porque é tão grande tudo que faz, né, que a gente fica abismado, da Josiara, de todos os seus orientandos. Então, eu falei com a Josiara, o melhor de tudo é mostrar novamente o que é a semântica do acontecimento, né, qual é o seu impacto, sua contribuição, mas também trabalhar juntos. Então, a Josiara me propôs que o último webinário fosse uma oficina, por isso nós hoje estamos no Meet também, porque é mais participativo, né, então todo mundo pode, de certa maneira, participar, mostrar a cara, perguntar, sem ter aquela questão de ficar somente lá no chat do YouTube, bem? Acabou de ingressar também Ana Belém Vera, que é a autora da crônica, que nós vamos analisar hoje. Bem-vinda, Ana. Bem? E a ideia, então, foi assim, a Josiara me perguntou, né, a gente poderia analisar, né, que texto? Eu falei, na hora eu pensei, uma crônica, porque já no ano passado, eu já falava para a Josiara que eu fiquei assim com esse ímpeto, né, de ver como seria analisar as crônicas produzidas pelos estudantes a partir da semântica do acontecimento. E eu escolhi uma crônica, porque a Ana Belém Vera também, ela foi professora auxiliar, depois que ela se formou, durante 2 anos comigo, e está fazendo um trabalho que é elaboração de material didático para ensinar a crônica na formação docente, além de ter sido, né, aluna que passou pela sequência didática, bem? Então, eu dou as boas-vindas a todos e a todas, bem? E vou apresentar brevemente a professora Josiara. Ela tem doutorado, tem 2 pós-doutorados, um em 2016, um em 2018, em Linguística, né, pela Universidade Estadual de Campinas, pela Unicamp, e também tem uma especialização em Psicopedagogia, pela Unicor, em 1994, e tudo começou quando ela fez letras, né, graduada em letras, na Universidade também do Vale do Rio Verde, lá de Três Corações, que é a Unicor. Em 89, ela fez ela obteve o título, né, e também tem um mestrado em Linguística Textual pela Unicamp. E em eu sempre me esqueço, né, José, 2014, 2012, que você veio pela primeira vez? 2012, acho que era, né? Não, 2014. 2014. Então, a Josiara descobriu que nós organizamos na Universidade Nacional de Córdoba jornadas internacionais Descobrindo Culturas em Língua Portuguesa, e ela propôs um mini-curso, deu um mini-curso, foi um sucesso total, e a gente se conheceu, e a partir daí os vínculos se estabeleceram. E a gente descobriu que é uma grande, né, além de ser uma grande docente, é uma grande pesquisadora, e tem muito a nos ensinar. Então, eu passo a palavra a você para coordenar e vou estar aqui para ajudar no que for possível. E nós podemos ir participando, né? O microfone vai ficando fechado para não ter eco, todas essas questões técnicas que nós sabemos. Mas, quando for
né, é necessário participar, eu acho que vale a pena, né, para não ficar aí só esperando aquele momento, porque como é uma oficina, né, um trabalho conjunto com a professora. Então, passo a palavra para você, e já de antemão agradeço muitíssimo a sua predisposição e a participação de todos e todas que estão nesse webinário, e também, sobretudo, né, os cronistas que passaram por Língua Portuguesa 4 e estão aqui prestigiando também. Agradeço também profundamente, sempre agradeço ao Richard. Eu me lembro muito quando chegou a resposta, né, de aprovação do minicurso, que eu iria a Córdoba pela primeira vez. Me lembro quando o Richard me recepcionou, né, tão carinhosamente à porta da Faculdade de Línguas, e eu me senti como se eu estivesse em casa. Desde então, assim, o meu carinho pelo Richard não tem, assim, não dá para mensurar. Cada vez aumenta, eu só tenho, assim, elogios, e só tenho, assim, só consigo enxergar nessa pessoa incrível valores, né, como amigo, como um grande profissional, como um grande pesquisador também, porque a forma como ele traz os conhecimentos para vocês, a forma como ele estabelece esses vínculos para trazer as pessoas para falarem, eu fico, assim, encantada com cada evento organizado pelo Richard. Richard é um fenômeno, né? Richard é um amor, um amor. Bem, Vou ficar vermelho aqui, né? Ainda bem que coloquei uma camisa cinza, né? Nós vamos, realmente hoje eu preciso muito da participação de vocês. Nós precisamos, a gente sempre fala isso, a gente tem que derrubar essas barreiras, né, na formação docente, de que, será que a minha pergunta é uma pergunta boba? Será que a minha participação... tô querendo dar uma tossezinha boba aqui. Será que a minha participação é uma participação que vale? Todas as participações valem, tudo, né? Eu preciso me expressar, eu preciso colocar minha ideia, não existe erro, não existe acerto, a gente vai trabalhar exatamente com essa questão de que não existe uma verdade instituída, a gente trabalha com a noção de acontecimento histórico, em que só um instantinho, pessoal, vou pedir um própolis aqui, só um minuto. Parece brincadeira, né? A hora que a gente começa é que as coisas vêm. Então, nós vamos precisar dessa participação de vocês, tá? Porque a teoria, ela já vem, né? Desde o ano passado, a gente já vem falando com vocês sobre a teoria, sobre procedimentos de análise. Já tivemos algumas exposições de mostras de pesquisa, de como a pesquisa está sendo realizada, mas apesar da gente considerar também uma oficina, essa análise, ela veio pronta, né? Então, a gente não tinha a participação de vocês. Então, é muito importante mesmo porque, se nós não estamos trabalhando com uma verdade instituída, só mais um minutinho que eu vou tomar o própolis aqui, só um minutinho. De volta. Então, como eu inclusive pedi que fosse pelo Meet justamente para que a gente tivesse esse momento mais nosso aqui, né, mais pessoal, para que a gente pudesse ver vocês, conversar com vocês e ir colocando essa análise para funcionar. Então, claro que eu vou trazer alguns elementos da teoria, até para a gente pensar isso dentro da nossa análise.
Nós não temos compromisso com conhecimento teórico, a gente vai deixar que as coisas aflorem, e à medida do possível a gente vai tentar fazer essa ligação com a teoria, claro, mas a gente vai fazer uma teoria que esteja relacionada, que esteja direcionada para as análises que vão acontecendo aqui. Então, vamos lá, sem mais delongas. Richard, nós temos até que horas? Está sem microfone. Isso. Eu acho que era até 8h30, mas a gente, como esperamos 10 minutos, né? 8h45, 9 horas, no máximo 9, né? Tá, ok. Então, vamos lá. Iniciando, então. Todos visualizam? Sim. Então, venho da Universidade Unicor, como o Richard já disse, minha formação é toda em linguística, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tem também uma formação em linguística textual pela PUC de Belo Horizonte. Então, toda a minha formação, né, letras na graduação e depois todo um caminho percorrido aí na linguística. Hoje nós vamos trabalhar essa metodologia que eu, né, e todos os membros do Grupo Atlas, nós estamos desenvolvendo uma metodologia de análise, né, de uma metodologia de leitura, sob a perspectiva da semântica do acontecimento. Ontem nós tivemos presentes 4 grandes pesquisadores, o professor Taissir já esteve com vocês, o professor Luiz Francisco já esteve com vocês, estivemos também com a professora Débora Masma, da Federal de Alagoas, e a professora Isadora Machado, da Federal da Bahia. E apresentamos o trabalho da Ana Carolina, que é o primeiro trabalho, né, apresentado em banca, o primeiro trabalho do Atlas no estado de Minas Gerais, porque como nós já apresentamos também aqui, a Carolina apresentou para vocês, e Machado também, e Marcelo também, nós já apresentamos as obras do professor Taissir no estado do Mato Grosso. Então, lá o Atlas já está no seu 3º volume. E em Minas Gerais, a gente está com uma caminhada aí para tentar publicar o 1º volume. E no estado de Minas Gerais, nós temos uma particularidade que nos tira do lugar específico da linguística e nós estabelecemos um diálogo entre o ensino e a linguística. E, portanto, nós desenvolvemos uma metodologia de leitura sob a perspectiva da semântica do acontecimento. Então, ontem nós tivemos análises incríveis, esses 4 pesquisadores conosco, e que nos abriram perspectivas já de outras questões muito importantes relacionadas a essa teoria, né, e a essa metodologia. Então, hoje de acordo com a proposta do Richard, nós, então, vamos aplicar essa metodologia de leitura sob a perspectiva da semântica do acontecimento, a crônica de Ana Belém Vera, que é a Luísa Nossa de Cada Dia. Bem, a Ana está presente, Josiane, também. Oi, Ana! Depois eu vou chamar você para participar aqui conosco, viu, Ana? Então, vamos lá. Eu trago aqui, né, um trecho citado pelo nosso querido Richard, dizendo um pouco sobre esse trabalho da crônica realizado por vocês aí, trabalho que o Richard já apresentou para a gente aqui na Unicor, e que todos ficaram, assim, fascinados com a proposta, com o trabalho, né? E o professor Richard foi, inclusive, convidado para a aula magna desse ano,
em função de toda a apresentação e do trabalho que extasiou a todos os presentes, né? Então, ele falou sobre essa proposta do Cronicando. Então, eu trago aqui um fragmento desse trabalho, né? Consciente da urgência de formar professores de línguas capazes de compreender e interpretar as relações sociais que estão sempre entrecruzadas e, por que não dizer, atravessadas pelas práticas de linguagem, deparo-me com o desafio da transposição didática para o ensino e aprendizagem de um gênero de texto tão presente e peculiar na esfera jornalística e literária da cultura lusófona, a crônica, com sua peculiaridade na cultura brasileira. Aproveitando as palavras de Antônio Cândido de Mello e Souza, sabemos que a crônica se ajusta às sensibilidades do dia a dia. O Richard, quando me fez a proposta, disse: Jô, será que nós encontramos algum ponto de interseção entre a teoria do interacionismo de Broca com a semântica do acontecimento? Então, aqui a gente começa a perceber, né, algumas propostas, algumas palavras que vão acabar aparecendo também na semântica do acontecimento, apesar de que a gente precisa, em determinado momento, entender como ela está significando na teoria, né, do interacionismo, e como ela está significando na semântica do acontecimento. O Richard, se poderia, então, assim, né, nós fizemos essa jogadinha aí, falar um pouquinho para a gente, rapidamente, dessa proposta do Cronicando, para a gente contextualizar as pessoas que estão aqui participando conosco. Bem. Bom, o Cronicando é um evento singular, né, e eu destaco isso também porque é singular no sentido de único na Faculdade de Línguas, porque ele acontece todos os anos, no final do ano acadêmico, e une duas turmas, a turma do primeiro ano do curso de formação de professores de espanhol, língua materna e língua estrangeira, que são aqueles, a maioria são argentinos, que entram para se formar para receber esse título, né? E os estudantes do último ano do professorado de português, porque aqui na gente a gente fala professorado, que é o curso que forma professores, especificamente. Então, quarto ano de português se junta com o primeiro ano de espanhol. Por que português com espanhol, né? Porque os alunos e as alunas de língua portuguesa 4, do quarto ano de português, escrevem crônicas desde o ano 2011, um projeto que eu estou levando adiante aí. Não me canso, está virando crônica a coisa, né? Mas não me canso, está ali. E escrevem para um destinatário específico, que é o estudante da matéria Lectocompreensão em Língua Estrangeira 1, que eu mesmo dou essa matéria no primeiro ano de espanhol. Então, eu uni o útil ao agradável. Então, eu tenho um projeto de enunciação muito particular, que não é o projeto real da crônica, mas também deixa de ser um simulacro. Por quê? Porque é real. Não se escreve assim para ninguém, se escreve para um público específico. E o Cronicando era um café literário, e agora está passando a ser roda de leitura a partir desse ano. E é esse momento singular onde os estudantes de Lecto apresentam seus relatórios de análise das crônicas e os estudantes de português entram em sintonia com esses relatórios e há um encontro entre enunciador e destinatário. Perfeito. E aí eu lhes apresento, né, o caderno organizado pelo professor Richard, Café Literário, Cronicando, disponibilizando aí, né, todo o trabalho realizado pelos alunos num determinado período, aqui especificamente nesse caderno, os autores, né, que aqui se apresentam, e dentre eles, Ana Belém Vera,
que publica, né, a Luísa Nossa de Cada Dia, que vai ser, então, motivo da nossa análise, vai ser objeto da nossa análise hoje. Dentre eles, ainda temos o Juan, para mim está um pouquinho pequenininho, deixa eu ver aqui. Você quer ler para a gente, Richard, porque os autores? Juleta? Sim, um minutinho. Juan Luna Paredes, né, a crônica se chama desespero.com. Julieta Villarreal, que é Invencíveis, Ignoradas ou... Não, Invisíveis, Ignoradas ou Invencíveis. Não se vê bem, teria que aumentar um pouquinho. Letícia Gonçalves, Nas Correrias do Centro. Lorena Romero, que está aí, né, companheira da Ana. Né, Ajuda... não, Lorena Ontiveiro está aqui, né? Lorena Romero é a outra, Lorena, desculpa. Ajuda. Lucila Contreras, Mulherismo. Melina Donalício, Do Outro Lado do Caos. E Romina Bavetta escreveu Luz, Câmera, Ação. Perfeito. E aí temos a obra de Ana Belém Vera, a quem convido para fazer a leitura do texto para seus colegas. Desculpa aí, só um minutinho. Totalmente inesperado isso aí. Ana, não sabia. Mas é a oficina é assim. Deixa eu ver. Então, faz tantos anos que eu não vejo essa crônica, gente. Bom, então, a Luísa Nossa de Cada Dia. A Luísa é a minha vizinha há 1 ano. Dá para ver que foi uma mulher interessante, mas hoje, sinceramente, o único interessante que ficou é o seu bastante espesso bigode. A Luísa gosta de fofoca de bairro, como tanta coroa solteirona. É capaz de varrer a calçada umas 37 vezes por dia, só para poder manter os vizinhos vigiados e para não perder os últimos boatos que passa a cabeleireira da frente. Divórcios, casos, brigas, heranças, nada desprezado quando se buscam desculpas para cacarejar, viu? Assim, quando eu cheguei no bairro para morar sozinha, com os meus 20 e alguns, sem namorado, sem trabalho fixo, sem profissão definida para os olhos dos outros, não uso uniforme, nem tenho marcas distintivas que permitam adivinhar a minha ocupação, com muitos amigos e amigas, música alta e o costume de me arrumar bastante para sair, virei inevitável assunto de mexerico durante um tempo considerável. Repito, a Luísa também é solteira e mora sozinha, mas ninguém nunca ousou falar dela. Acontece que ela já é uma senhora respeitável, de certa idade, que não perde a missa aos domingos, usou sempre a saia por baixo do joelho e não sai jamais depois de determinados horários, nos quais toda mulher bela, recatada e do lar tem que ficar bem trancada assistindo a novela, tá ligado? Essa é a mulher de bem que vive preocupadíssima porque a filhada ainda não casou, sendo que já passou dos 30. E continua obcecada com essa bobagem de doutorado em física. Imagina, é lugar de estar cuidando de um marido advogado, médico ou qualquer coisa, mas que seja homem, Nossa Senhora. Talvez consiga arrumar um viúvo, né? A mesma que se indigna quando caminham ao açougue, ouve que os pedreiros dão cantadas nas meninas do bairro. Só que não se indigna com os pedreiros, mas com o que considera excesso de batom delas. E aquela Luísa que, quando a vizinha do lado da quitanda apareceu com o olho roxo para comprar tomates, falou para a cabeleireira: o que será que ela fez para chatear o marido? Eu sei que a Luísa pensa, fala e faz todas essas coisas.
como tantas outras Luísas pensam, falam e fazem em coro quando recebo algum aluno homem em casa. Por isso, fiquei tão chocada quando encontrei ela na marcha de Ni Una Menos na semana passada. Claro que não me cumprimentou, porque eu estava usando uma camiseta que dizia que eu tenho direito a que ninguém pegue na minha bunda sem o meu consentimento. Imagina, usei a palavra bunda. Que escândalo. Claramente descartou a possibilidade de que eu fosse professora de língua. Com certeza sou alguma coisa hippie. No dia seguinte, ouvi a Luísa dizendo que a vizinha do lado da quitanda tinha levado outra surra. Tá na cara que por arrastar a asa para o carteiro. No dia seguinte, ouvi a Luísa. Sim, pensei muito. Até que decidi perguntar para a cabeleireira, sem enrolação, por que a Luísa tinha decidido ir à passeata. Ela me respondeu com uma capacidade respiratória que invejo, que a Luísa tinha visto na TV, naquele programa massa do apresentador, aquele que tem um filho com a modelo, que todas aquelas gatas magrinhas dançam peladas tão bem, e aquelas vedetes coroas brigam com a modelo, que o marido deixou ela por outra mais bonita, e ela começou a namorar o neto da senhora dos almoços, mas ele deixou ela, porque ela tem 3 filhos, com outro, imagina, com uma mulher com filhos, por mais gata e novinha que seja, vai arrumar outro marido, outro namorado. Caraca, fiquei à beira da surmenagem. Resulta que ela deu toda essa volta para dizer que esse apresentador estava apoiando a passeata com um cartaz que dizia nenhuma a menos, escrito letra a letra nos peitos siliconados das participantes do concurso. Não achava eu criativo? Entre loiras com cara de pena e milhares de tweets de solidariedade com o rating do programa. Lindo, né? Tudo bem. Eu caí fora e a deixei falando sozinha. Prefiro pensar que o bigode da Luísa é, no fundo e em segredo, um símbolo de luta contra o patriarcado. Meu Deus! Espetacular. Espetacular. Muito obrigada, Ana. Dentro dos movimentos que nós vamos estabelecer para análise do texto, o primeiro movimento é a leitura-reconhecimento. Aqui para o seu oficina, e como você estava presente, eu pedi que você nos presenteasse com a sua leitura. Mas o ideal, né, e a gente tem um tempo, por isso eu perguntei o tempo ao Richard, é a leitura-reconhecimento. Então, o primeiro movimento, a leitura-reconhecimento. Então, todos leem silenciosamente, conhecem o texto, e a seguir, né, nós já orientamos para que seja feita a leitura, né, pelas pessoas que estão presentes. Se a gente for distribuir o texto, a gente já orienta, já informa as partes que serão lidas e por quem será lido. Então, para a leitura e reconhecimento, os leitores já vão se preparando para a leitura oral, para o trabalho oral com essa leitura, né? E nós, como tínhamos a autora presente, né? Então, eu usei, né, desse acontecimento e pedi que ela fizesse a leitura. Mas os movimentos de leitura a leitura, reconhecimento, e depois o trabalho da leitura oral com orientação de quem fará essa leitura e já as partes definidas. Se for um único leitor, essa preparação tem que ser anterior ao trabalho de leitura e reconhecimento, tá certo? Então, é preciso que esse leitor que fará a leitura oral saiba que ele fará essa apresentação, né? Ele não pode ser, assim como eu fiz com a Ana, ele não pode ser informado no momento da sua leitura oral. Bem, nós partimos da perspectiva teórica do projeto Cronicando. Então, lá, né, também retirei do senhor Matias, né, tal como afirma Broncar, toda língua natural se organiza através de textos. Bem, parece que nós temos aí, a metodologia encontra aí um ponto de interseção.
nós também nos propomos a trabalhar com textos. Entendemos, no entanto, que texto pode ser uma palavra, pode ser um número, pode ser uma lauda, pode ser um mapa de geografia. Portanto, é importante nós entendermos que esse texto, ele circula em todas as disciplinas. Não é algo específico da área de língua portuguesa ou da área de literatura. Então, a carta, o documento deixado, a cartografia deixada pelos historiadores, o mapa de geografia, as fórmulas de química, elas têm outros signos, mas se constituem textualidade. Para exemplificar isso, vou narrar para vocês rapidamente um acontecimento. Eu estava lá na Unicamp e me dirigi a um shopping que é considerado o maior piso térreo da América Latina, que fica muito próximo da Unicamp para almoçar. E era um dia de semana, um horário que quase ninguém ia ao shopping, e ele, por ser um piso térreo, ele tem a praça da alimentação num nível mais baixo. Então, eu comecei a escutar um burburinho que foi se aproximando, e eu, quando visualizei, descendo aquela escada, pense, Richard, mais de uma centena de Augustos descendo, né? E foi, assim, uma coisa incrível quando eles olharam na praça da alimentação, reconheceram a marca do McDonald's e correram todos para o McDonald's. Eram visivelmente crianças que ainda não tinham sido alfabetizadas, mas reconheceram naquela marca que lá estava uma textualidade, né? Um texto que os levou a uma textualidade. O lugar de prazer, o lugar das comidas saborosas, o lugar da comida que se pode alguma vez, não se pode todas as vezes. Então, aquela marca os levou à textualidade. Então, nós também partimos da ideia de trabalho com textos, mas entendemos textos em toda essa dinâmica que eu acabo de lhes dizer. Então, quando eu passei pela cidade, aqui no Brasil, nós encontramos muito, uma loja com a marca R$1,99. Então, Carolina explicou isso muito bem na apresentação dela. Então, essa marca R$1,99 tem uma textualidade. É um número, né? Que tem toda uma representatividade de economia internacional, de hegemonia econômica. Então, a gente tem uma série de coisas marcadas nessa textualidade R$1,99. Tá certo? Então, nós devemos estudar os textos para conhecer as línguas. Claro, quando eu também passei pela cidade, encontro as minhas vitrines escritas com palavras escritas em inglês. Também denunciando uma economia internacional, uma hegemonia norte-americana, né, o poder da economia norte-americana. Então, eu conheço também essa questão das línguas, mas mesmo assim sou capaz de entrar num restaurante refinado e ainda encontrar um cardápio escrito em francês, porque remete ao momento em que a cultura francesa tinha soberania. Eu ainda encontro um catálogo de perfumaria com os nomes escritos em francês. Eu ainda encontro peças da moda escritas em francês. Então, aqui eu tenho, né, os textos me permitem, essa textualidade, essas práticas sociais, a circulação dos textos na cidade, me permitem conhecer as línguas, né? Por sua vez, os textos pertencem a um gênero de texto. Então, olha as práticas sociais. Sou humano, preciso me comunicar, preciso de um gênero. O que nos leva a pensar no caráter sócio-histórico e na intertextualidade da qual somos herdeiros. Além de pôr em prática instrumentos que contribuem à formação de cidadãos críticos, conscientes e capacitados para agir no mundo através da linguagem, né? Então, toda a questão da circulação de textos, né, ao qual se refere Broncat, a qual Richard toma, né, para embasar seu trabalho com as crônicas. E aí nós trazemos novamente
a perspectiva teórica da metodologia de leitura sob a perspectiva da semântica do acontecimento. E eu fiz saltar as letras, como se fosse um anagrama, eu fiz saltar as letras em amarelo para que a gente marque. Aqui são, conforme a gente estuda, são princípios neurolinguísticos, né, de aquisição, né, de linguagem. Então, aqui eu estou dizendo, a semântica compreendida como uma disciplina científica que estuda a significação da linguagem. Então, isso é muito tranquilo, qualquer gramática que eu pego, eu vou ter uma seção da gramática que remete, né, à semântica como estudo da significação. Só que essa significação aqui, considerando a semântica do acontecimento, é sob uma perspectiva enunciativa. Né? E o que significa essa perspectiva enunciativa? É aquela perspectiva em que traz o modo como o sujeito falante significa ao fazer uso da língua. Então, ele enuncia a sua ideologia, ele enuncia o seu fazer político, social e histórico. Então, esse momento, né, essa perspectiva enunciativa, é esse falante que se significa ao fazer uso da língua. Aqui, nós retomamos Nietzsche, né, quando institui que uma verdade instituída desconstitui todas as outras verdades. Então, nesse momento, nós trazemos uma semântica que vai dizer, olha, não existe verdade ou não verdade, existem verdades, e elas precisam ser evidenciadas, elas precisam ser enunciadas. Então, esse falante significa a sua verdade ao usar a língua. A semântica do acontecimento analisa a linguagem a partir do acontecimento. E o que é esse acontecimento? Por que semântica do acontecimento, sob essa perspectiva enunciativa? Porque ela marca, nesse acontecimento, uma existência social. Opa, parece que a gente encontrou de novo um ponto de interseção. Então, esse acontecimento é a minha existência enquanto falante e a minha existência social. Essa prática de linguagem, né, que se traduz num gênero textual, ela marca esse acontecimento. Isto é, a temporalização do presente do acontecimento é constitutiva do passado, do presente e futuro. E isso a faz um acontecimento histórico, dado a sua temporalidade própria e específica, mas, ao mesmo tempo, abrindo perspectiva de sua futuridade, de possibilitar outros sentidos. Aqui, a temporalidade, ela não é tomada como algo cronológico, pensando presente, passado, presente e futuro como uma linearidade. Não, não é isso. O acontecimento é esse emergir no presente que retoma o passado e, ao mesmo tempo, abre perspectiva para uma futuridade. Porque nós não estamos dizendo que o sujeito, ele se significa ao fazer uso da língua. Então, quando ele fala, ele tem tomadas de relações parafráticas, ele retoma o passado, mas ele também abre perspectiva para novos sentidos. Então, relações polissêmicas. O sentido instituído está naquele acontecimento de linguagem. Claro que, ao ser tomado naquele acontecimento de linguagem, ele retoma o memorável, né, ele toma o memorável do já dito e abre perspectiva para que novos sentidos sejam construídos. Mesmo que esses sentidos sejam construídos numa retomada do que já foi dito. Então, o falante se significa aí. Todo dizer é um acontecimento de linguagem constituído de historicidade própria. Então, Ana Belém Vera, quando disse, né, nós vamos observar essas questões aqui no texto dela. Quando ela disse tomada por uma historicidade própria.
Então, nós vamos ver essas questões lá. Essas questões que aqui estão, estarão tomadas no texto de Ana. Então, quando ela diz algo, poxa, mas eu já vi isso em algum lugar. A Luísa nossa de cada dia. Eu já vi isso em algum lugar. Isso é reescrituração de alguma coisa que eu já ouvi. Mas, ao dizer isso, Ana diz, dentro de um acontecimento de linguagem, que faz significar dentro desse acontecimento de linguagem, tomando os sentidos de apostos e abrindo possibilidades para novos sentidos. Então, todo acontecimento de linguagem é constituído de historicidade própria do acontecimento que recorta em si um memorável, constitutivo de sentidos político, histórico e social. Político, no sentido de que todos estamos disputando esse lugar de fala. Os falantes estão disputando esse lugar do dizer. Então, político nesse sentido. Então, Ana disputa o espaço de dizer com outros falantes. Então, nós não podemos dizer a qualquer momento, de qualquer lugar. E o que nós queremos dizer? Existe uma disputa entre os falantes por esse dizer. Então, esse é o político. O histórico, como está sendo dito aí, por quê? O histórico são as práticas sociais tomadas dentro de um acontecimento. Um acontecimento que o temporaliza, como eu disse ali, essa existência social. E, claro, o social, porque ela emerge das práticas sociais. A reflexão sobre La Crônica, a Luísa nossa de cada dia, de Ana Belém Vera, deverá considerar, tomando o caráter político desse dizer, então, quem é Ana e por que ela diz isso, tomada de quê, o que significa dizer nesse lugar, o lugar de onde se fala, quem são os falantes, seus lugares de dizer e as relações que permeiam esse acontecimento de enunciação e sua temporalidade, de modo que a análise não contemple a reprodução dos sentidos historicamente estabilizados. Retomamos novamente Nietzsche, não há uma verdade instituída, nós precisamos trazer os apagamentos e silenciamentos, e ontem nós somos chamados a atenção para que a gente sempre, quando falar de apagamentos e silenciamentos, apesar de ser um procedimento de análise da semântica do acontecimento, que a gente retome, que é o diálogo que a semântica do acontecimento estabelece com a análise do discurso. Então, esses elementos vêm da análise do discurso, então é preciso que que esses sentidos não estejam como rótulo, como marca. Então, significa isso? Não. Ele vai significar no acontecimento de linguagem. Acontecimento nessa concepção é socialização enquanto memória discursiva, sentido dos textos apropriados socialmente. Os sentidos de um texto posto em uma relação polissêmica, claro, porque são sentidos vários, em que é preciso refletir sobre a constituição dos textos e como estes passam a significar e ressignificar socialmente. Pensemos nos movimentos para análise do texto. A não linearidade textual. Então, nós não vamos trabalhar com uma linearidade, mas nós vamos trabalhar sempre no sentido espiral, tomando, avançando, retomando, avançando. Então, nós não vamos pensar no texto nesse sentido sempre posto, introdução, desenvolvimento, conclusão. Não, nós vamos pensar nesse movimento que retoma, que avança, que retoma, que avança. Então, para isso, a gente tem o primeiro movimento, que é a leitura, reconhecimento. O segundo momento, que também ontem nós fomos coroados, porque nós acrescentamos a teoria semântica do acontecimento, que trabalha com a transversalidade. Nós inauguramos aí a transversalidade exógena e endógena. Então, o que significa essa transversalidade endógena? É perceber esses movimentos dentro do próprio texto. Então, nós vamos analisar essa relação de movimentos que está acontecendo dentro do texto da Ana.
E também, num segundo momento, nós vamos pensar na transversalidade exógena, ou seja, o movimento que esse texto nos faz para outros textos, nos provoca para outros textos. Então, nós não temos como definir o sentido, né? Porque esse texto vai nos provocar e vai nos impulsionar para um movimento exógeno, a busca de outros textos. O processo de reescrituração, o que seria esse processo de reescrituração? O sentido se constitui por formulações e reformulações parafrásticas e polissêmicas, como eu já lhes disse. E de que forma essas reescriturações vão acontecer? Por anáfora, por elipse, por substituição, por expansão, por definição, por negação e ou condensação. Então, claro que à medida que a gente for trabalhando, a gente pode descobrir outros princípios que podemos associar aqui. Mas, a princípio, nós vamos trabalhar com essas reescriturações tomadas por anáfora, elipse, substituição, expansão, definição, negação ou condensação. Também temos o processo de articulação. Então, como é que os sentidos vão se constituir? Por relações de predicação, de complementação, de caracterização, por dependência, por coordenação, por incidência, entre outras. Eu estou observando, parece que eles estão colocando algumas perguntas, Richard, né? Sim, tem uma pergunta, diz, qual seria a diferença de Nayara Dornas? Qual seria a diferença entre a transversalidade exógena e a intertextualidade? Então, a intertextualidade, eu acredito que ela já esteja pré-definida, não é isso? Ela já esteja uma relação intertextual. A transversalidade exógena, é a Nayara que está perguntando? Isso. A transversalidade exógena, Nayara, ela de uma certa forma, ela já tem princípios de intertextualidade, ela já tem essa relação intertextos, mas ela não é algo assim previsível, ela vai depender muito de cada leitor, de cada autor, de cada analista, né, de cada posicionamento, de como ele vai significar esse texto. Então, o princípio da transversalidade exógena é a intertextualidade, sim, tá? Mas esse movimento, ele é indefinido. Então, ele não tem uma previsão, porque ele temporaliza, né, significados. Então, ele pode ser diferente de um para o outro. Tá bom. Qualquer coisa, pergunta de novo, a gente pode olhar lá no texto. Então, quando eu estudo esses princípios, né, eu não vou mais estudar num processo taxonômico, mas eu vou analisar nessa relação dentro do texto e o quanto isso vai produzir sentido. Tá, então aqui nós vamos... Eu vou pedir para vocês, então... Eu gostaria de falar um pouquinho, só uma questão da intertextualidade, quando aparece na citação que você colocou ali, diz assim, justamente diz, o que nos leva a pensar no caráter social histórico e na intertextualidade da qual somos herdeiros. Nós somos herdeiros, a intertextualidade, o Broncat chama de a nebulosa onde estão todos os gêneros textuais, não é um lugar físico, logicamente, né? Mas essa noção de que nós herdamos essas práticas de linguagem, nós modificamos essas práticas de linguagem, um exemplo claro são os gêneros emergentes, como esse que nós estamos usando agora, por exemplo, né? Um gênero emergente para nos comunicarmos. E nós continuamos acrescentando isso, então nós não somos, nós não somos criadores dos gêneros textuais, nós somos herdeiros, né, e de onde eles vêm? Da intertextualidade. Então, essa é uma dimensão. E a outra é a dimensão da intertextualidade, né, se eu vejo lá no título, né, o pão nosso de cada dia e a Luísa nossa de cada dia, bom, isso também é uma intertextualidade. Ou se eu escrevo um resumo
tem um projeto de pesquisa, escreva um resumo desse projeto, que é o abstract, em um artigo, tem uma intertextualidade, isso aí já é outra noção também, né? E eu acho que aí tem uma intersecção com esse caráter da intertextualidade, porque constantemente está em jogo, em qualquer produção linguageira, né? Sim. Eu queria falar só do porquê essa palavra intertextualidade, né, usada. Perfeito. Então, agora a gente começa, aqui no texto, né, nós vamos começar a pensar os processos de reescrituração, de articulação, o que elas enunciam, essas relações, o que elas enunciam enquanto memorável, né, o que memorável elas enunciam. Então, eu vou começar agora a provocá-los para que a gente juntos, a gente comece a analisar algumas questões, né, e comece a discutir juntos o que a gente pode chegar aqui dentro desse texto da Ana. Então, o Richard coloca, né, a questão de a Luísa Nossa de Cada Dia. Quem gostaria de... Vamos começar aqui pelo título. O que a gente percebe aqui nesse título? Como é que a gente pode retomar elementos da teoria aqui no título? Talvez pelo memorável, quando a gente pensa assim, a Luísa Nossa de Cada Dia, a gente pode pensar o Pão Nosso de Cada Dia? A gente poderia falar sobre o memorável? Sim, mas esse memorável, ele se anuncia por que processo? O que você acabou de perceber aqui? A Luísa Nossa de Cada Dia. Seria reescrituração por repetição? Reescrituração por repetição. Talvez transversalidade exógena. Então, vamos lá. A gente tem peraí, a Nayara acha que é a reescrituração por repetição. Isso, Nayara? Isso, porque assim, pegando a questão do memorável, a gente tem um pedacinho nosso de cada dia, que seria a repetição o pão nosso de cada dia, da oração. Sim, então olha só, então eu tenho, a Luísa Nossa de Cada Dia, então eu tenho, desculpa, eu tenho aqui um processo de reescrituração que me leva, eu escutei alguém dizendo aí transversalidade exógena, esse movimento exógeno. Cadê? Quem foi que falou? Eu escutei. Eu, Cristina. Cadê a Cristina? Isso, Cristina. O movimento exógeno que me leva a outros textos, não é isso? Sim, uma religião, né? Então, veja bem, olha só. Aqui eu fui fazendo algumas marcas, vocês estão visualizando? Não, não dá para ver. Vocês não visualizam aí? Não, as marcas não, que você está fazendo não. Espera aí. E agora? Agora você deixou de compartilhar. Você quer que eu mostre e vou marcando no texto? Não. Aí tem. Conseguiram? Agora sim. Sim? Então, olha só. Então, vamos começar a pensar aqui em alguns elementos, né? Então, olha só.
o agenciamento do falante divide na cena em lugares de enunciação. Então, o daquele que diz. Quem é o locutor que diz? Né? Então, ele diz, autorizado a dizer enquanto autora da crônica. Então, enquanto autora, hoje nós estamos aqui, né? E ela está autorizada a nos dizer enquanto autora dessa crônica. Qual é o lugar social desse dizer, né? Qual é o lugar social desse dizer? É o dizer de alocutor. Quem é esse alocutor? Que lugar social de dizer é esse? É o lugar social de estudante da Faculdade de Línguas. Então, outra pessoa não poderia estar ocupando esse lugar de alocutor, porque é esse lugar de estudante que permite que essa crônica seja estudada por nós nessa noite. E qual é o lugar de dizer? Onde se diz, né? O enunciador se enuncia por meio de um caderno de crônicas. Então, aqui, a Ana, ela recebe autorização para dizer, né? Ela é o locutor social que diz por estar autorizada por ser uma estudante da Faculdade de Línguas, tá? Então, aqui, ó, a Luísa Nossa de Cada Dia. Então, muito bem colocado. Então, o que eu percebo aqui? Olha, a Luísa Nossa de Cada Dia, então eu tenho um processo de reescrituração, concordo com a Nayara, de repetição, mas também de substituição, porque o elemento Luísa é substituído. E o que causa o impacto é justamente a substituição de O Pão Nosso de Cada Dia por a Luísa Nossa de Cada Dia. Inclusive, ressignificando. Então, eu reescrituro, mas num processo polissêmico. Por quê? Eu parafrástico e polissêmico. Parafrástico porque eu retomo já dito em algum lugar, mas ressignifico. Então, aqui, a Ana ressignifica o lugar ao substituir o Pão Nosso de Cada Dia por, inclusive, trazendo para Luísa, enunciando em Luísa um outro sentido, instituindo aí um outro memorável. Alguém gostaria de retomar aqui essa questão? Então, veja bem, olha, aqui na reescrituração, quando eu chamei, né, em que momentos nós já tivemos essa reescrituração, eu encontrei todas essas formas de reescrituração. A pressa nossa de cada dia, a loucura nossa de cada dia, a sabedoria nossa de cada dia, crônica, a águia nossa de cada dia, a água nossa de cada dia, a física nossa de cada dia, a sabedoria nossa de cada dia, a inveja nossa de cada dia, entre o sagrado e o humano, a hierofania nossa de cada dia, a língua nossa de cada dia. Então, observem que Ana Luísa, apesar de ter essa retomada, né, porque ela toma um lugar do já dito, o Pão Nosso de Cada Dia, esse lugar já foi reescriturado outras vezes, mas mesmo assim, Ana Luísa, mesmo assim, Ana, ao substituir, né, ao fazer essa substituição de todos esses nomes por Luísa, ela institui aqui um acontecimento de linguagem, porque ela traz para esse lugar um novo sentido, ela instaura um novo sentido para a Luísa Nossa de Cada Dia. Inclusive, num processo de antonímia, né, com o processo colocado anteriormente do Pão Nosso de Cada Dia. Então, ele não está em sinonímia, né? Ele reescritura, mas reescritura ressignificando o sentido de Pão Nosso de Cada Dia. Gostaria de ouvir vocês um pouquinho sobre isso. Concordam, não concordam? Acrescentaria o quê? Você pensou nisso, Ana, quando você escreveu?
É bom ter o autor, né, presente, a autora. Eu acho que já tá difícil lembrar, né, daquele momento de inspiração. Mas a ideia, sim, sempre foi levar, né, o leitor para essa referência, né, fora da crônica mesma. E também, por causa do conteúdo, né, da crônica, também apelar aquele sentido religioso, né, que também faz parte da caracterização da personagem, né? Sim. Então, assim, estava tudo bastante orientado para esse tipo de leitura, totalmente. Sim. Alguma outra colaboração? Alguém mais? Eu gostaria de comentar também, porque a definição do título, ela só nasce, né, depois da crônica ter sido trabalhada durante quase 3 meses. Então, o título é a última questão analisada e trabalhada didaticamente falando. Okay? E muitas vezes o título, ele já está no texto da crônica, porque há muita dificuldade de dar um título a uma crônica. E é interessante porque vocês começam a analisar pelo título, mas o título foi a última questão a aparecer, tem sido sempre a última. E muitas vezes começam com um título provisório que é, sei lá, Meu Dia na Praia, por exemplo, né? E depois a gente descobre que está lá no texto, está ali, o título é aquilo ali. A gente discute em sala de aula e aí batiza a crônica usando a linguagem religiosa. Né? Excelente. Aí tem uma pergunta, Solange Moreira. Vamos lá. Chat. Solange, professora, eu gostaria de saber se ela vê as reescriturações integradas ao texto crônica fazendo relação com enunciados do Google. Ah, sim. Aí você está fazendo a pergunta para a Ana, né, Solange? Eu não sei se eu estou entendendo direto a pergunta. Parece que ela pergunta, sim, mas se você pergunta se ela vê as reescriturações integradas ao texto crônica fazendo relação com enunciados do Google, aí acho que seria uma pergunta para ela, né? Você vê isso, ou quando você criou, você não tinha esse conhecimento de todas essas reescriturações, você criou pautada no Pão Nosso de Cada Dia? Acho que é isso que a Solange está querendo saber. Eu não fiz esse exercício de procurar outras reescriturações, né, da frase. Eu principalmente pensei no Pão Nosso de Cada Dia, mas também é uma espécie de não sei, de frase feita, não sei se existe essa expressão em português, né? De coisas que acontecem cotidianamente, né? E que são, de alguma maneira, uma repetição bastante associada, do meu ponto de vista, a uma coisa que produz chateação, né? Que não é agradável, como uma repetição assim meio monótona, né? Que persegue a gente. Então, eu não procurei, assim, esse exercício que você fez está super interessante, mas eu principalmente pensei no Pão Nosso de Cada Dia, mas também considerando que existe, que é uma repetição constante essa escrituração, né, que a gente faz com outros objetos. Solange. Olá, boa noite, tudo bem, professora Josiane? Tudo bem, Solange. Um abraço. Já sei quem é Solange, Richard. Sim, me lembro dela. Vai ser. Sim, meu mestre. Hein, professora, então eu vou tentar fazer a pergunta, que eu estou com um problema nesse note meu aqui. Deixa eu até... Tá dando eco aqui. Porque na perspectiva da semântica do acontecimento,
A gente vê que o professor Eduardo Guimarães, ele toma recortes, né, de textos específicos, né, e ele faz essas análises, dessas reescrituração, a partir desses recortes retirados dos textos, né? Ou seja, são textos específicos, por enquanto eu não vi questão de online, né? O professor Luiz Francisco, a gente vê que ele busca, né, no Google, né, enunciados, e ele traz para a teoria dele, mas como o professor Eduardo, a gente vê que ele se dedica mais a textos específicos, né? Inclusive textos de historiadores, né? E aí eu fiz essa pergunta para ela porque eu achei assim diferente, né? Ela ir ao Google, né, e buscar os enunciados que têm as mesmas relações, embora não estão integrados ao texto que ela está analisando, né? Porque se ela for observar, eu acredito, do meu ponto de vista, que terá um outro sentido que não aquele que está ali no texto que ela está analisando. Porque o próprio enunciado que ela vai analisar no texto, o próprio enunciado vai dar pistas de sentidos de reescriturações e busca de memoráveis que estão integrados ao mesmo texto que ela analisa. Sim. E aí, ela pode, assim, do meu ponto de vista, né, até fazer uma relação com outros textos, né, que ela traga para fazer essa relação com esse texto que ela está analisando. Vamos pensar aí que ela toma o texto, esse que ela está analisando, com mais um outro texto, crônica, nessa mesma perspectiva, né? Então, o que é que esse outro texto, crônica, tem de relação com esse outro texto? Solange, só que não foi a Ana, ela é a autora da crônica que nós estamos analisando. Quem buscou esses outros enunciados, essas outras reescriturações, fui eu analisando o texto da Ana. Então, Entendi. claro que seria um outro momento, essa ideia sua é genial. Sim, entendi, porque eu achei bem diferente, né? Que eu ainda não vi um texto fazendo essa relação, assim, com enunciados, né, do Google, com esses mesmos... aliás, não são mesmos, né? Porque a partir do momento que reescritura já tem outro sentido, né? Os sentidos se renovam, né? Sim. Mas é interessante. Não, aqui você já apresentou uma proposta de uma outra análise, que é pegar todas essas reescriturações e fazer uma análise de que memoráveis elas enunciam. Ah, entendi. É que eu já entrei e já estava em andamento, né, a apresentação, e eu imaginei que fosse ela que estivesse fazendo as análises do texto. Não, a Ana é tão célebre que ela tem um recorte que se constituiria numa análise, né, macro. Olha, ela seria esse recorte, né, também para a gente fazer. É uma proposta genial a sua, Solange. Que bacana, hein? Agora pegar. E ainda é melhor ainda com a autora, né? É isso que eu estou dizendo. É incrível. E ajudando, né? É incrível. Mas muito obrigada, professora. Perfeito, muito bom, viu? Muito bom. Ok. Obrigada, Solange. Nada. Aqui a Jaqueline, importante comentar sobre o quanto os preconceitos nos limitam e direcionam, e como generalizamos as posturas e valores pelo físico e aparência das pessoas. Sempre dizemos que somos agregadores e respeitosos, mas quase sempre não somos. Ressignificação exige conhecimento e reflexão sempre. Elisandra, oi, Sol, a Ana não analisou o texto, ela escreveu assim, é isso mesmo, ela escreveu a crônica. Isso historicamente falando, diz a Jaqueline, a Mônica diz, o professor Luiz constrói a rede enunciativa através de buscas online, isso mesmo. O Richard, a Ana não trabalha com a semântica do acontecimento, a análise da crônica dela é um presente para ela, está dando pé para um artigo acadêmico, perfeito. Richard, o que mais chama atenção no título é a palavra Luísa. E quem é essa Luísa? Excelente, Richard, porque é, no caso, a nossa próxima instigação aqui. Então, eu vou instigar novamente vocês, né? E aí,
Vamos lá. Então, olha só. A Ana substitui, então, né, ela faz a reescrituração pelo processo de substituição, então, de repetição, claro. Isso nos leva a pensar no sentido que a ruptura vem imediatamente quando ela vem com o processo de substituição. Então, nós temos o processo, o que vai dar esse impacto realmente é a substituição pelo nome Luísa. E o que mais me impressionou e agora, né, o Richard chama atenção aí, né, Luísa Nossa. Então, pelo processo de articulação, Nossa articula com Luísa e aí estabelece um sentido. Qual o sentido de Luísa no texto? Luísa particulariza um sentido, retoma um sentido já posto, ou ele instaura novos sentidos? Então, é um sentido parafrástico, polissêmico, os dois. Posso considerar o sentido de Luísa um acontecimento? Ou seja, estão presentes aqui o sentido político, o sentido histórico, social, esses sentidos se instituem nesse lugar? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso? Então, que sentido a Luísa particulariza? Que sentido Luísa particulariza aqui? Opiniões. Richard, eu vou colocar o link para o pessoal, porque eles podem ir movimentando o texto de acordo com o que eles quiserem. Isso. Eu também tinha passado o link lá da crônica, né? Aí vocês podem ir movimentando o texto aí. Eu assim, fiquei fascinada com o que acontece nesse texto aí, com reescriturações e articulações de Luísa aí. É interessante também perceber que o narrador da crônica, nesse caso é a narradora, né, é a própria cronista. Então, coincide aí, né? Isso é comum no gênero, né? Que narrar em primeira pessoa, e há uma antítese clara entre a narradora e a personagem criada e a outra personagem, porque o narrador é uma personagem, e a outra personagem que é Luísa, criada pela autora. Então, há uma antítese constante aí, né? Então, toda a crônica está construída, né, do meu ponto de vista, baseada numa antítese que prepara para a reflexão. A crônica é um texto de opinião e sempre no final, ou durante, ou no meio, ou no intermeio, aparece, né, uma reflexão. Richard, olha que interessante a Kelly. Sim, mas pão todos teríamos. Mas será que ocorre o mesmo com Luísa? O pão nosso é inclusivo, né, Kelly? E o nossa, a Luísa nossa, não é inclusiva. O nós aí não é inclusivo. A Luísa Por que não? Essa Luísa, aí eu acho que a gente teria que pensar melhor aí. Porque né? eu via que era uma substituição Os dois. de Luísa somente, mas tá interessante também. Todos temos uma vizinha como a Luísa. A Maria Cecília já acha que o nossa é inclusivo. Eu também acho. Sobretudo pensando que na historicidade, não sei se eu estou correto com o termo aí, né, mas fala de ni una menos, una marcha, fala de um certo cara que fala na televisão, montando informação. Então, ela é nossa da Argentina. E aí, pessoal, participações, vamos ver aí. Cadê Porque meu o pão povo? nosso, cada dia, a Luísa nossa, para mim, é o que nós temos diariamente. Então, veja bem. Então, Provisoriamente, né? Estou pensando assim. a Luísa particulariza um sentido? A Luísa particulariza um sentido?
O Richard acha que sim, né, Richard? Que ela é o tempo todo uma antítese com Ela é a a antítese, da da cronista. Ana, Da que cronista, que que é a é, na cronista, verdade, a que é a protagonista do narradora, texto. protagonista. Sim, Porque essa é uma voz que está presente no texto, né? Coincide narrador-autor, né? sim. Então, eu fui analisando todo o texto, deixa eu agora novamente colocar para vocês aqui uma questão. Muito interessante o que a Cecília está colocando, porque é a criação de personagens na crônica, né? Que a Luísa representa uma pessoa próxima do nosso cotidiano. Poderia ser Luísa, Teresa, Maria, Joana, é um personagem universal. Sim. Olha, parece que eu não compartilhei com vocês, espera aí. Desculpa, Josiane. Aí a gente está ainda no título, né? Não quero avançar, mas aí a gente já antecipando a leitura do texto, vai conhecendo as características da Luísa. Ou a gente tem que se deter agora no título só, como é esse funcionamento, esse movimento, para analisar. Eu não consegui entender direito. Se nós estamos Tá dando um agora... eco, Cecília. Como é? Tá dando Um eco. Tá, eu escrevo então. Se a gente só está agora analisando a partir do título. Sim. Ou a gente já, conhecendo o texto, pode avançar nas relações de análise. Sim, com certeza. Sim, podemos. Agora a proposta é... esse Luísa que eu pergunto se ele institui um único sentido. Sim, Luísa como um todo no texto. Como a Luísa vai sendo retomada. Vai sendo reescriturada. Olha bem, infelizmente, nós já estamos aí com o tempo avançando, mas olha bem o que eu queria chamar a atenção de vocês. De acordo com o que eu fui observando em todo o texto, eu observo, né, Luísa é alegoria de mulheres submissas, porque nós encontramos reescriturações e articulações no texto, né, que nos leva a essa alegoria. Então, ela é uma alegoria que representa as mulheres submissas, mas ela é também, né, e aí a gente tem uma possibilidade, no final o texto termina como uma possibilidade de Luísa ser uma alegoria de mulheres feministas. Então, nesse sentido, nessa perspectiva de análise, a Luísa está em sinonímia com a narradora. Aí eu bati de frente com o Richard. Por quê? Porque ambas são ativistas das causas feministas e ambas são solteiras e a gente pode encontrar algumas coisas que levam a um lugar de sinonímia. E também nós temos lugares de antonímia com a narradora, por exemplo, quando você tem as marcas de linguagem de uma e de outra, as ações que determinam as relações com fazeres outorgados como sendo masculinos. Então, a ação da narradora com essas relações de fazeres masculinos e a ação da Luísa com essa relação com essas ações como sendo do mundo masculino. Vocês concordam com isso? Que Luísa seria essa alegoria de mulheres submissas e, ao mesmo tempo, alegoria de mulheres feministas? Eu acho que no começo, assim, quando começa descrevendo ela, a gente tem aquela mulher submissa. E aí, ao longo do evoluir da crônica, ela vai se tornando numa visão mais feminista. Eu acho que tem essa sinonímia e essa antonímia também. Só que eu acho que começa com uma antonímia para depois chegar na sinonímia. Então, Richard, o Richard coloca que
Eu não queria chamar a atenção do patriarcado, mas o Richard já trouxe. Para mim, Richard, eu acho que Luísa é uma alegoria do patriarcado e do não patriarcado. Ela está nos dois lugares. Pela primeira vez eu vejo, né, uma alegoria representando os dois lugares. Sim, de forma hipócrita, né? De forma hipócrita. Porque diz que o bigode da Luísa, porque a palavra bigode também é outra palavra que tem que ser analisada, né? Sim. É, no fundo e em segredo, um símbolo de luta contra o patriarcado. É engraçado a cara da Ana. Vou observando a gente analisando e a cara dela. Mas eu me lembro muito também da cara da Ana, porque foi a mesma cara, porque eu fiz várias vezes essa pergunta. Por que você coloca essa reflexão no final quando trabalha com uma antítese tão constante, né? Eu acho que está bem. Porque ela provoca, né? Ela provoca o lado, assim, ela constrói todo o estereótipo religioso da Luísa, em contrapartida com ela, do hippie, né? Então, assim, o tempo todo ela vai construindo essa antítese, que, de repente, não é também para mascarar justamente a sinonímia das duas? O Jô, é interessante esse que ela traz, essa colocação, essa antonímia mesmo, do patriarcado com o feminismo. Dentro de um mesmo personagem, ela transita nas duas cenas, né? Na cena que se enuncia no patriarcado e uma outra cena que se enuncia no feminismo de uma luta. Então, olha que contraponto. Isso é uma antonímia, né? Porque se o protesto contra o patriarcado, o bigode, representa o protesto contra o patriarcado, a cronista explode de dentro da Luísa no final. E ela acho que tem que dar a palavra a Ana. Então também ela é uma sinonímia. Ela é uma sinonímia, porque o bigode é um sinônimo de luta contra o patriarcado, um sinônimo sinônimo do feminismo. Nós podemos reescrever, então, o feminismo como o bigode no feminismo? Ela está dando risada lá, olha só. Está dando risada porque ela sabe o que ela fez. Não, estou dando risada porque, sim, claro que eu comecei com uma ideia, né, que eu acho que tem coisas que eu até mudaria, né, hoje, mas eu estou adorando ver as derivações, né, e as diferentes leituras. Não, eu não quero falar mais nada, porque eu estou adorando ouvir outras leituras diferentes, não contaminadas pela minha ideia inicial, né? Então, mas aí a gente traz o Nietzsche, que eu estou colocando desde o início, porque é exatamente fazer enunciar os vários sentidos, né? Os vários, quer dizer, esse sentido que se institui no texto, né? E, nossa, excepcional. Deixa eu colocar mais algumas coisinhas para vocês aqui. Nós temos um tempinho. Vamos lá. Vizinha articula com Luísa. E ao articular, né, Vizinha, ao articular com Luísa, você tem o memorável da urbanização e dos efeitos positivos e negativos dessa proximidade. Relação de predicação. É a minha vizinha. Olha, então você tem aqui nessa relação de predicação todo um memorável, né, do efeito da urbanização, porque para construir esse sentido, né, de Luísa, Vizinha está num processo de articulação com Luísa e o quanto que isso enuncia o processo de urbanização. E aí eu queria entender também essa incidência do ar, porque Luísa, aqui para nós seria, Luísa é minha vizinha. Luísa é a minha vizinha, particulariza, né, esse lugar
como se eu tivesse, se eu só tivesse essa vizinha. Luísa é a minha vizinha, né? Então, o restritivo aqui de vizinha. Então, eu queria entender um pouquinho essa incidência do A, que para nós, ela é minha vizinha. Né? Então, essa predicação nos dando todo o sentido de explicação. E o A, me parece que ao colocar o A, você não tem só um sentido de explicação, você tem um sentido de restrição. O que vocês me dizem sobre isso? E essa articulação aí de vizinha nessa constituição urbana do personagem? E aí? Oi, Richard? Eu acho que, né, o uso do A não foi pensado assim. Eu acho que foi pensado numa questão de uso facultativo, porque eu posso dizer, Ana está falando, a Ana está falando. É lógico que se eu pergunto, né, se eu digo, por exemplo, Pedro foi acusado de morte, nós sabemos qual é a morte, agora, Pedro foi acusado da morte, Sim. Então já delimita toda a significação da palavra morte e sabemos que é a morte de alguém que está compartilhado entre nós. Sim. Bem? Então, aqui se eu digo, a minha vizinha, ou minha vizinha, não sei se foi pensado nisso ou não, né? Aqui já é a Ana disse que não, porque nós aprendemos como um uso facultativo e como uma questão de variação linguística do português, dizer minha vizinha ou a minha vizinha, o meu amigo, meu amigo. Mas quando ela coloca o a vizinha, e depois ela traz Gera toda isso. a definição, e quando ela traz toda essa definição de Luísa, ela está se referindo a uma vizinha especificamente, então Sim. acaba sendo restritivo. Tá bem? Apesar de parecer Está gerando, sim. explicativo, mas assim, tudo que ela desenvolve depois retoma o A como restritivo. É uma marca diferenciada de linguagem que aqui a gente não usa. E como que esse A é uma incidência que provoca restrição? Excepcional. De delirar, Richard. Sim, eu diria, na minha região, né, onde eu nasci, me criei no Brasil, nós iríamos, em qualquer situação, a minha vizinha. Eu acho que de Minas para cima começa a haver uma variação maior de... Mas também é arriscado falar tudo isso, né? Então, porque eu estou falando do meu português, de quando eu morava no Brasil, né? Imagina. Mas a incidência do A, ela é desenvolvida depois com todo o perfil que se cria entendi. da Luísa. Sim. E a Maria Cecília foi muito feliz, que é a vizinha que ressalta, que destaca, e que ao se destacar se torna alegoria de todas aquelas mulheres que ali estão, daquelas mulheres representadas pela cabeleireira, pelas fofoqueiras, e em contrapartida, a alegoria que se encontra na cronista, na narradora, que é daquela alegoria que vai contra tudo aquilo que está significando enquanto cabeleireira, enquanto todas as demais mulheres submissas que ali estão. A mulher que apanha do marido, que aparece com o olho roxo e tudo mais. Então, você tem duas alegorias ali, Luísa, né? Então, na verdade, você tem a Luísa, a alegoria de todas essas mulheres, e a Luísa, que é a cronista. A Luísa cronista, então quem tem o bigode aí, viu, Ana? O bigode poderoso é a Ana. É a Ana que tem o bigodão. E tem a parte do bigode aqui também. Deixa eu puxar com vocês aqui, só um instantinho. Gente, o que é um texto, hein? Aqui, ó, eu coloquei, ó, interessante, articula com mulher. Então, que sentido eu tenho de mulher interessante? Então, é um sentido, inclusive,
que se enuncia, né, socialmente. Quer dizer, o que é uma mulher interessante para o Richard, o que é uma mulher interessante para outros tantos, né? E o bigode espesso, interessante. Então, aqui eu tenho uma articulação de interessante com mulher, que institui um sentido, e interessante com bigode espesso, que institui outro sentido. Mas aqui, ó, eu tenho uma elipse de mulher também. Aqui eu tenho uma redução, né, de que mulher? Interessante articula com mulher, essa mulher sexual, essa mulher corpo, essa mulher, né? E essa mulher representada pela mulher bigode espesso, que é interessante no sentido de que ela se opõe a toda aquela submissão representada pela alegoria de mulheres submissas. É isso mesmo? No Brasil, bigode grosso, pessoa boa no que faz, bigode espesso, remete à masculinidade, à força. Bigode espesso de Luísa, particulariza o bigode. Bigode espesso de Luísa, espesso igual a interessante igual estranhamento. Bigode igual segredo, igual um símbolo de luta contra o patriarcado. O patriarcado articula com essa mulher, né, que se opõe a esse lugar de submissão. E aí, o que a gente tem para falar do bigode? Mulher interessante, bigode interessante... Fio de bigode igual compromisso, Solange. Bigode, dependendo do período histórico, significa lugar de poder e domínio. Solange Moreira dos Santos. Parece que a Luísa Nossa de Cada Dia é uma mulher específica do bairro, que traz um sentido para condensar que um enunciador genérico de que todo bairro tem uma vizinha que cuida da vida dos outros. Aí, no caso de pensar essa Luísa como alegoria dessas mulheres, não é isso, Solange? E esse povo em silêncio aí, será por que está em silêncio, Richard? E agora, né? Eu estou aqui também matutando. Estou escrevendo uma coisa aqui. Sim, sim, Cecília. Sim, a priorização de mulheres. Esse termo respeitável a partir de senhora, dá para ouvir? Sim. Esse termo respeitável a partir da articulação com senhora, e depois como ela vai desenvolvendo tudo que ela faz, as pessoas que ela faz, que vai unir aos domingos, gostei muito aí. Então, como nós fazemos análise aí social, nós iríamos trecho por trecho, procurando palavras assim que se destacam. Como seria assim uma proposta que você passaria? Estamos fazendo, mas assim para a Matica, assim. Pode? Deu para entender? Eu fui entendendo até uma certa parte. Depois você está me dizendo se pode fazer isso, Cecília? Se esse processo... Sim, com certeza. Isso. Sim. Ir para o texto, procurar aqueles trechinhos que a gente, que os alunos seriam descobrindo. Sim, mas é isso que a Solange colocou quando ela fez a participação dela. Você trabalhar com esses recortes dentro do próprio texto e depois também com recortes de textos específicos, buscar outros recortes, como ela deu a ideia aí de trabalhar com essas reescriturações do Pão Nosso de Cada Dia. Então, é isso que a gente chama de transversalidade endógena e exógena. Tá bom, obrigada. Sim. E aí, gente? A minha colocação está ali, tá, que eu coloquei, e que defende o patriarcado, eu acho que estava
com essa questão da Solange, que ela colocou aí. Parece que a Luísa Nossa de Cada Dia é uma mulher específica do bairro que traz um sentido para condensar que um enunciador genérico de que todo bairro tem uma vizinha que cuida da vida dos outros. Acho que não é só isso, não é que todo bairro, porque, né, essa vizinha, ela diz, e que além disso, que defende o patriarcado. Aí é o símbolo do bigode espesso. Mas também bigode espesso, pelo que vem sendo refletido agora, né, é metáfora de força para lutar contra o patriarcado. Mas, eu ainda dialogo, quero pensar, e a minha, né, que o bigode espesso de Luísa, ou da Luísa, agora também tem que rever isso, né, que aparece na reflexão, que está lá no final da crônica, seja apenas uma esperança da cronista, de que tudo que ela faz, ela está ali encoberta, mas lá no fundo, né, como se diz no telão de fundo, como que era nos bastidores, né, lá nos bastidores não é isso, são as aparências apenas, né, mas está gerando muita reflexão. Justamente a essência da crônica, que não é servir uma reflexão, mas é como vai de encontro aí, né, entre o que se espera e o que está sendo realizado, né, muito além, para além da minuciosa análise, né. A Luciana diz que bigode é igual respeito, e esse respeito aí no processo de reescrituração de senhora de idade, e senhora de idade com o processo de reescrituração de família. É isso, Lu? É isso mesmo, Jô, que eu achei. Porque aí quando fala lá na crônica que Luísa é uma senhora respeitada, que ninguém vai falar dela, igual quando ela atende a outra lá atende os alunos, aí dá a intenção que ela já é uma senhora de idade, uma senhora de respeito e uma senhora de família, assim, por reescrituração. Igual força, né? Força, Noemi Bentos, é força, né, Richard? Sim, força. Isso. Bem, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, mas eu acho que tudo a gente já fechou. Teríamos, assim, eu trouxe questões, mas claro que a gente poderia ir muito mais, mas eu procurei trazer questões para o tempo que nós tínhamos. Tá bem. Alguém conseguiu visualizar alguma outra coisa? Agora, deixa eu só rapidamente, então, retomar aqui a questão que a gente colocou da teoria para ver se vocês concordam com se a gente conseguiu visualizar, né, dentro do texto da Ana. Então, olha lá. A gente está fazendo essa análise numa perspectiva enunciativa, né? Então, essa existência social, e aí essa temporalização que a gente fala é no sentido de pensar que esse sentido ele se dá no acontecimento de linguagem, enquanto político, essa disputa pela palavra, quem está autorizado a dizer, essa nossa existência social que vai construindo sujeitos. E esse acontecimento, então, esse acontecimento de linguagem é a socialização enquanto memória discursiva, nessa relação polissêmica, significar e ressignificar socialmente. A gente trabalhou, então, com as possibilidades de transversalidade endógena e exógena, processo de reescrituração. Aqui caberia pontuar mais especificamente os processos e de articulação também. Mas aí nós teríamos que ter um tempo bem maior. Então, Richard...
Estou disposto. Eu acho que está muito bem, né? Porque muito bem no sentido que foi feito por uma pessoa como você, que sabe fazer isso, que nos orienta e que abriu essa possibilidade de dialogar com um texto que não... eu já passo a palavra para a Kelly aí, né? Por um texto que não era como aqueles que foram apresentados, não importa isso, né? Mas que foram apresentados nos outros webinários, que eram... né, tanto que aquela atlas, né, dos nomes históricos, nós aqui fomos por outra, mas até um pouco de propósito, né, para ver como essa produção, né, de um estudante, nesse caso agora já não é mais estudante, é Ana, mas na época era, né, porque estava ali como uma locutora, como você falou, bem, quando está bem construído e bem feito, provoca tudo isso, bem? Então, eu acho que ficou bastante claro. Depois, as categorias de análise, né, da semântica do acontecimento, para mim, continuam sendo novas, não pelos nomes, mas sim pela forma como, né, temos que colocar aí em prática essa análise, né? Então, eu sei que, de repente, tem muitos colegas e pessoas aqui, né, que nós não temos todo esse domínio do uso dessas categorias, mas já, de antemão, agradecido, porque é o que a gente está precisando para poder ir entendendo, e eu acho que isso porque nós temos muitas teorias, né, que vão na cabeça dando voltas, e de repente fazer essas conexões é o que ajuda a enriquecer, porque quando você fala, né, de alocutor e enunciador, né, para nós aqui, que trabalhamos com interacionismo, nós falamos de enunciador apenas, e o enunciador é o lugar social de produção, né? Então, nós temos lugar físico de produção e lugar social de produção. E o lugar social de produção nesse caso, é acadêmico literário, bem? Porque não foi produzida para ser publicada num jornal, e sim num livro cronicando. Então, o lugar físico de produção é outro, bem? O lugar social de produção é esse, bem? Então, é interessante porque vai fazendo, no meu caso, vai me fazendo pensar nesse vai e vem aí, né? Nessa associação aí. A Kelly queria falar? Sim, eu gostaria de voltar ao título e que nós falemos um pouco mais sobre essa questão da perspectiva do dizer, do enunciador. Na teoria da semântica do acontecimento, nós temos 4 enunciadores, poderíamos ter, né, 4 perspectivas desse... de se dizer algo. Então, eu vejo assim, esse título, essa Luísa Nossa de Cada Dia, ela estaria sendo colocada da perspectiva do enunciador coletivo, do enunciador universal. Eu volto naquela questão, a Luísa Nossa, realmente, todos... o coletivo seria assumir um ponto de vista de um grupo, inscrevendo esse dizer numa pluralidade, ou seja, todos nós seríamos essa Luísa. Mas o universal, ele é um pouco diferente, né? Porque nós temos como é que eu posso dizer? Ele é plural, parte de uma visão total desse dizer, mas ele é um plural menor, mais restritivo. E é isso que eu dizia antes, estava ali, né, do pão nosso, todos temos, mas será que a Luísa todos temos? Eu ainda acho que essa perspectiva do dizer, ela não é coletiva, mas ela tem um grau de pluralidade ali entre o universal e o coletivo que está ali, para mim. Sei o que vocês acham. Kelly, mas faz sentido, porque se a Luísa, no final, é a Luísa que ela acredita, que ela suspeita existir, ela não é a Luísa de todos nós. Sim. Porque, né, ela não é, ela é uma Luísa que se diferencia, que se mascara de submissa para poder levantar a bandeira de ativista. Então, ela deixa de ser coletivo nesse lugar aí. E aí ela se tornaria esse universal, global, quase que
É onde a gente traz as duas alegorias, né? Exatamente. A Luísa, ela instaura esse lugar, né? Como é que eu diria? Esse lugar, né? Dividido entre... É que está nessa posição, mas, no fundo, não está aceitando. O contra-patriarcado e o a favor do patriarcado. Então, ela está ali nessa dualidade. A palavra que eu queria era dualidade. Ela é uma dualidade. A Luísa, eu acho que a autora está concordando. Está concordando, acho que a análise... Agora que falou dualidade... As duas habitam nesse ser Luísa. Que será que esse ser Luísa não é, de uma certa forma, metaforicamente apresentada a Ana? É isso. Bom, em alguma medida, sim, porque também eu fiquei pensando o tempo todo na questão da historicidade, né? A gente aqui, na perspectiva que a gente trabalha, temos também um trabalho exaustivo, levando em conta o destinatário, né? Então, eu estou pensando no momento histórico, que foi em 2016, a questão, o panorama feminista está muito diferente de agora, né? E também tem um público bastante restrito, né? Tem determinadas referências, que são muito específicas para o nosso contexto aqui da Argentina e de Córdoba. E também, em algum ponto, era uma reflexão pensar que todos nós convivemos com essas contradições, né, dentro. Todos temos um pouco de Luísa, um pouco da outra narradora, então, sim, essa perspectiva dessa dualidade está totalmente acertada, sim. Porque esse título, ele acaba saindo, vejam bem, ele está no coletivo, que se torna universal, mas daqui a pouco ele alude a um enunciado genérico, quase que sem autoria, como é o pão nosso de cada dia. Ele está lá na Bíblia, ou na oração, mas nós não temos uma autoria reconhecida, ele quase que se transforma como num provérbio, num dito popular. É muito interessante essa gradação que é a perspectiva do dizer, que para mim eu vejo que ela vai do coletivo, ela produzida por alguém individualmente, mas ela vai do coletivo para o universal, que alude a um dizer genérico. Sim, quando todas nós mulheres nos reconhecemos na Luísa, ou numa Luísa X ou na Luísa Y. Ou na Luísa, que é essa dualidade, a gente se encontra nesse lugar, como a Ana está dizendo ali. É riquíssimo esse título. E o texto, claro, parabéns. Eu acho que realmente é isso, o que descoloca é o final, sempre descolocou esse final. E eu volto a dizer como conhecedor do gênero, né, eu tenho estudado muito esse gênero, que o final é a batacada, como se diz, a paulada, pum, né? O cronista vai, pum, e ele faz isso. Aqui a cronista foi, pum, porque vai nessa antítese, já começa a fazer tudo isso com o título, e lá no final, aquele bigode espesso da Luísa, e aquilo aí sempre ficou como uma retumbando aí, né, para mim, bem que leva a toda essa reflexão, porque é o que a reflexão está, o título da crônica é indício da reflexão que o cronista quer passar, ou da opinião, ou da instigação, né, que ele está aí, porque senão não seria crônica, né? Obrigada, Kelly. Bem, excepcional. Dá um abraço na Soila. Bem. Eu acho que está bem, né? Não sei se tem mais algum comentário. Eu queria dizer que nós tivemos sempre 33, 34, 35 pessoas e ainda estamos terminando com 28. Firmes. Bem, porque isso vale a pena, né? São essas análises, sobretudo quando é análise que está ligada à questão enunciativa, já
amplia muito o horizonte, né? Demais, né? Demais. Que não é coisa fácil de fazer, né? Usando a palavra coisa aí, né? Não é fácil, não é um trabalho fácil de fazer. Eu fico imensamente agradecido, Josiário, por toda a sua colaboração desde os primeiros webinários, né? E eu tenho certeza que não termina aqui, né? Então, vamos ver se a gente consegue, né, alimentar ainda mais e, de repente, em algum momento, né, começar com algum estudo incipiente, de repente colocar aí, né, algum objetivo mais para frente, concreto, dentro de uma secretaria de Ciência e Tecnologia da UNC, para que seja mais oficializado algum projeto de pesquisa, sobretudo, porque é o que vai fortalecer, né? Tem que ter um projeto de pesquisa, né? Porque tudo isso é o preâmbulo para, né? Eu fico super agradecido, e agradeço essa análise de uma crônica, né, que eu considero, assim, um baluarte, porque a Ana trabalhou como professora adscripta, que é auxiliar na minha cátedra durante 2 anos, e ela também estudou muito o gênero crônica, e eu sei que ela acho que deve estar se sentindo orgulhosa, né, porque esse trabalho está dando fruto, né, então fico aí muito contente também por isso. A Esther levantou a mão, Richard. Sim, Esther, sim, passa a palavra. Esther quer falar? Se mais alguém gostaria de falar? Eu só quero agradecer, porque é muito boa e também muito conteúdo para continuar trabalhando, não? Sempre fica uma perspectiva nova e abre os olhos para outras coisas. Muito obrigada. E muito obrigada pelo Richard, pelo convite. Lindo, obrigada, Esther. Eu gostaria também de me manifestar um pouquinho, bem breve, né? Para dizer o que me chamou a atenção. Eu gostei muito da análise, né, do encaminhamento, mas ao ler a crônica e ouvir as informações iniciais com relação à semântica, né, e observei que o texto da Ana tem um outro aspecto de transversalidade que chama a atenção, que é o nenhum a menos, né? Se a gente olhar para a personagem do filme Nenhum a Menos, talvez a gente encontre alguma relação com a personagem Luísa, e que aí possa provocar outras reflexões, né? Excelente, Tânia, muito bom. Excelente. Realmente, é um ponto para se observar aí. Mas é discussão, quer dizer, uma possibilidade de outras discussões, né? Não se encerra aqui. Abrindo perspectiva de novos momentos. Isso, muito obrigada. Bom, a gente não conseguiu fechar essa análise, assim, eu tentei levantar algumas questões, pensando na possibilidade que vocês poderiam trazer outras discussões e que a gente teria que dar atenção a elas, né? Então, assim, existem muitas outras coisas para a gente observar aqui, é uma riqueza incrível. Muito mais, daria para a gente ficar aqui muitas outras noites analisando. Parabéns, gostei bastante da Obrigado, Tânia, também pela sua presença. Muito obrigado. Bem, está lançada aí a proposta, né, Josiária? A ideia é que nós temos os contatos, vocês sabem, né, é poder dar continuidade, bem, fortalecer e incorporar a semântica do acontecimento também aqui nas nossas ações, né, como formadores de formadores, nas nossas ações como professores nos cursos, idiomas, né, a Josiária falou transdisciplinário, né? A língua é transdisciplinária, né? Nós não podemos pensar a língua como ensinar língua, né? Somente isso também ficou bastante claro. Eu agradeço muitíssimo e bom, isso, ficamos por aqui, pode ser? Com a vontade, com a água na boca, né?
Um abraço e obrigada pelo carinho de todos, pela participação. Sem a participação de vocês, não teria sentido nenhum essa oficina, por isso que a gente pediu para colocar, inclusive, no Meet, para ter essa interação. E estou à disposição do Richard. Muito bem, obrigado. Então, um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Ana! Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Adorei.